Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui a correção de revisão para a nossa prova de ciências, que será no dia 28, próxima terça-feira, de amanhã a 8, certo? Então nós colocamos um vídeo dessa atividade para que vocês pudessem responder e a partir dela nós fazemos uma revisão. Além desse conteúdo dessa revisão, nós temos também o estudo da tabela periódica. Então vejam bem, neste exercício nós colocamos, certo? Na primeira questão, na química temos alguns conceitos básicos. Esses conceitos são substâncias e misturas, átomos e moléculas, coisas e matéria, matéria, corpo e objeto ou reações químicas. Bem, toda matéria, ela para ser matéria, ela tem que ocupar lugar no espaço, ela tem que ser medida, tá certo? Então, tudo que ocupa lugar no espaço é matéria. Então, nesta atividade, a questão 1, quando pergunta quais são os conceitos básicos da química, a gente começa pelo conceito do que é matéria, que é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço e pode ser medido. Uma parte dessa matéria eu posso tirar um corpo e deste corpo fazer um objeto. Um exemplo de matéria, o caule de uma árvore, por exemplo. Desse caule da árvore eu tiro e faço uma tábua. Essa tábua é o corpo, certo? A partir dessa tábua eu posso fazer vários objetos, como cadeiras, como mesas, como armários. Então aí eu tenho o conceito de matéria, corpo e objeto. Mistura e substâncias já são parte da química, né? Que são formados por matéria. A matéria ela é formada por pequenas partículas chamadas de átomo. Esses átomos se agrupam, ou átomos do mesmo grupo, ou átomos de grupos diferentes, para formar substâncias. Essas substâncias, colocadas em reação, vão formar as misturas. Átomos e moléculas, já estamos dizendo. Os átomos são as pequenas partículas que formam a matéria. Por exemplo, se eu tenho a molécula da água, H2O, eu tenho aqui dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio, certo? Então, coisa e matéria. Coisa a gente sabe que não é definição, não é? E reações químicas é toda reação que ela pode ou não formar um novo produto. Se eu misturo duas substâncias, essa substância pode me dar um produto ou não. Então, ali eu vou ter uma reação química. Mas a nossa resposta é a letra D. Então, os conceitos básicos da química são matéria, corpo e objeto. Na segunda questão, nós temos as partículas fundamentais do átomo são. Os átomos são as pequenas partículas que formam a matéria. Então, essas pequenas partículas que foram descobertas, né, passaram por muitos e muitos anos para serem descobertas, confirmadas e analisadas, ela começa com a descoberta dos elétrons por John Thomson. Thomson também descobre que esses elétrons estão mergulhados numa massa, onde a qual ele disse que essa massa era contida de partículas positivas. Os elétrons ele disse que era partícula negativa. Rutherford, mais tarde, descobriu que essa massa ao qual os elétrons estavam mergulhados de carga elétrica positiva, ele deu o nome de prótons. E Chadwick descobriu que entre o próton, junto com o próton, no núcleo do átomo, existem os nêutrons. Então, as partículas fundamentais do átomo são prótons, nêutrons e elétrons. Assinale a alternativa falsa. No núcleo dos átomos, encontramos prótons e elétrons? Não. Rutherford, quando descobriu os prótons, ele, junto com Niels Bohr, eles definiram que o átomo tem uma região central chamada de núcleo, e nesse núcleo estariam prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo estariam girando os elétrons na eletrosfera. Certo? Então, no núcleo dos átomos encontramos prótons e elétrons? Não. Prótons está no núcleo e elétrons na eletrosfera. Os elétrons estão localizados na eletrosfera? Sim, estão. Não é? O núcleo é a região central do átomo? Sim. Prótons e elétrons possuem cargas elétricas opostas? Sim. Próton é positivo, elétron é negativo. Os prótons têm carga positiva? Sim. Então, a alternativa falsa é a letra A. Na quarta questão, nós temos: é correto afirmar sobre a partícula fundamental do átomo de carga elétrica positiva? Então, ele quer saber aqui sobre os prótons.
O que é correto afirmar sobre eles? Eles localizam-se na eletrosfera? Não. Na eletrosfera tem elétrons. Possui carga elétrica oposta ao nêutron? Também não, porque os nêutrons não têm carga. Chama-se de próton? Sim. Possui massa desprezível? Não. A massa desprezível é dada para o elétron, que ele é tão leve, por isso que faz com que ele gire com maior facilidade e velocidade ao redor do núcleo. Tem massa desprezível? Não. A massa do próton, ela chega a pesar 1, enquanto a do elétron é 0,001, muito inferior, né, ao do próton, ok? Na quinta questão, nós temos o seguinte: uma das partículas fundamentais do átomo localiza-se no núcleo. Tem carga elétrica positiva, é unitária, ou seja, tem massa 1 igual a 1, né? Então, essa partícula se chama-se elétron, não, a carga do elétron é 0,001. É o nêutron? Não, o nêutron tem a mesma carga que essa carga elétrica positiva, que essa partícula positiva. São os neutrinos? Também não. São os prótons? Sim. São substâncias? Não. Não é? A substância não é a partícula fundamental do átomo. Não é? Então, essa é a resposta, é a letra D. Essas partículas que localizam-se no núcleo, tem carga elétrica positiva, massa relativa a 1, são os prótons. Uma gota de substância pura da água pode ser dividida sem perder suas propriedades específicas até ficar reduzida a 2 substâncias simples, uma molécula, átomos, prótons ou uma mistura. Se eu tenho a molécula da água, H2O, e levo ela para um certo aquecimento, então eu vou ter a formação de 2 gases, gás hidrogênio mais gás oxigênio. Então eu vou ter aqui 2 moléculas simples, logo minha resposta é letra A. Um copo de vidro caiu de uma mesa e ao tocar no chão, quebra em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços podem ser classificados como átomos de vidro? Não. Prótons que formam os vidros? Também não. Corpos da matéria vidro? Sim. Objetos de vidro? Também não. Molécula de vidro? Também não. Certo? Então, por quê? Porque a nossa resposta aí é a letra C. Porque a partir do momento que esse copo cai e se quebra em pequenos pedaços de vidro, ele não deixou de ser vidro. Só que agora em pequenos pedaços, que podem, se a gente quisesse, colar de volta e ter o objeto, o copo, novamente. Então, são pequenos corpos da matéria. Que a matéria é essa? O vidro, ok? Essa primeira parte, nós estudamos sobre matéria e sua constituição. Na segunda parte da atividade, nós vamos ter, recordando átomos e elementos químicos. Qual é a principal propriedade que caracteriza um elemento químico? Quando ele pergunta qual é a principal propriedade, certo, que vai determinar, identificar um elemento químico, ele quer saber como se, por exemplo, para nós, o que é que mais nos identifica? Nossa carteira de identidade. Além do nosso nome, nós temos o número de identidade, não é? Então, para o elemento químico, ele também precisa de uma caracterização. Essa caracterização é determinada pelo seu número de prótons. Esse número de prótons vai ser chamado de número atômico. Número atômico. E é ele que identifica o átomo. Nenhum átomo vai ter número atômico igual ao do outro, certo? O número de massa não, que para mim determinar o número de massa, eu preciso saber o número de prótons, para somar com o número de nêutrons. Quando eu faço a soma para achar a massa de prótons mais nêutrons, aí eu vou achar essa massa que é marcada pela letra A. Energia de ionização, muito menos. Diferença entre o número de prótons e o número de nêutrons? Também não. Então, o que vai determinar e caracterizar, identificar um átomo é seu número de prótons. O número atômico de um elemento, de um determinado átomo, é conhecido. Para se determinar o seu número de massa, é preciso conhecer também seu número de. Bem, para saber o número de massa, como a gente colocou lá em cima, que é representado pela letra A, eu preciso do número de prótons mais o número de nêutrons do átomo.
certo? Então, se eu tenho seu número de prótons, o outro fator que vai me ajudar a determinar essa massa é seu número de nêutrons. Letra A, certo? Na terceira questão, nós temos um átomo possui 20 prótons, 20 nêutrons e 20 elétrons, respectivamente. O número de massa e o número atômico serão iguais a... Bem, o número atômico a gente já sabe que é seu número de prótons. Então, esse número atômico que ele quer é 20. Esse número atômico vai ser representado por esse número de prótons, certo? Vai ser igual a 20. Eu quero saber agora seu número de massa, que é A. Para saber o número de massa, eu preciso saber de prótons mais nêutrons. Ele tem 20 prótons e ele tem aqui 22 nêutrons. Então, basta que eu some 20 com mais 22, 42. Então, qual é a opção que tem número de massa? 42, né? Porque, respectivamente, número atômico, que é 20, e número de massa, 42. Então, nossa resposta será a letra D. Na quarta questão, nós temos o seguinte. Um átomo de certo elemento químico tem número de massa. Agora eu tenho a massa. A massa é 70. Certo? Perdão, 70 não. O número... Deixa eu apagar aqui. O número de massa é 144. 144. E o número atômico é 70. Então, podemos afirmar que o número de nêutrons, certo? Então, como é que eu vou achar esse número de nêutrons? Se massa é igual a prótons mais nêutrons, eu tenho a massa que é 144. Eu tenho prótons que é 70. Falta eu achar nêutron. Aqui a gente tem uma equação. Para descobrir que é N, eu tenho que passar 70 para cá, para diminuir de 144. Então, eu vou ter 4, 7. Então, o número atômico dele será 74. Ok? Na quinta questão, nós temos o seguinte. Um sistema é formado por partículas que apresentam composição atômica. 10 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons. E eles foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica: 21 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons, 20 prótons, 20 elétrons e 22 nêutrons, 10 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons, 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons, 11 prótons, 11 elétrons e 11 nêutrons. Então, veja bem, para me ter ele eletricamente puro, como tem aqui, um sistema é formado por partículas que apresentam composição atômica. 10 prótons, 10 elétrons, 11 nêutrons. A ele foram adicionadas novas partículas. O sistema resultante será quimicamente puro se as partículas adicionadas apresentarem a seguinte composição atômica: 20 prótons, 20 elétrons e 22 nêutrons. Ou seja, o dobro. Né? Eu teria que ter o dobro da composição química anterior. Então, minha resposta será a letra B. 20 prótons, porque eu tenho o primeiro prótons adicionado para que ele fique realmente puro. Eu tenho que adicionar uma molécula do mesmo átomo que eu estou adicionando. Certo? Se eu estou adicionando um átomo que já tem 10 prótons, 10 elétrons e 11 nêutrons, ele vai me dar como resultante, outro para eu ter uma nova, se vai acontecer uma nova mistura aqui, eu tenho que ter uma partícula da mesma composição. Então, ao fazer isso, esse sistema resultante vai ter 20 prótons, 20 elétrons e 22 nêutrons. Continuando aqui, os símbolos dos elementos químicos flúor, prata, ferro, fósforo, magnésio são respectivamente. Aqui nós temos os elementos da tabela periódica. O flúor da família 7A, a prata como um metal de transição, o ferro também é um metal de transição. Nós temos o fósforo como da família do nitrogênio, e temos o magnésio da família 2A. Então, são respectivamente, o flúor tem
como símbolo F. A prata, Hg. Ag. Hg é mercúrio, não é? Eu vou ter ferro como Fe. Nós vamos ter fósforo como P. E vamos ter aí o magnésio com Mg. Então, qual é a sequência que vai dar para a gente? Ferro, Ag, ferro, fósforo, prata, ferro, flúor, prata, ferro, fósforo e magnésio. Então, por que não é a letra A? A tem flúor e fósforo. Na sequência, se ele pede respectivamente, depois do flúor tem que vir a prata. Não é? Fr é do frâncio, na letra B, não é do flúor, certo? Então, a nossa opção é a letra C, ok? Estudem esse exercício, a tabela periódica também, que serão os nossos conteúdos de prova, tá certo? Bons estudos!